paz do Senhor, amadas. Em mais um devocional, Mulheres Improváveis, Atitudes Certas em Meio às Adversidades. Eu gostaria de falar sobre uma mulher que no seu tempo, ela demonstrou muita confiança, ela demonstrou muita coragem e muita fé no Deus que pode todas as coisas. A gente sabe que o nosso Deus, ele é poderoso. E quando ele traça um plano e quando ele projeta algo, ninguém pode impedir os planos de Deus. Mas Deus sempre conta com alguém. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Nesse texto da palavra de Deus, nós vamos encontrar a história de uma mulher chamada Joquebede. O texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2. A seguir a gente vai ver a história dela contada. Qual foi a atitude dela? Qual foi a ação dela para que o projeto de Deus se cumprisse, para que os planos de Deus se cumprissem? Mesmo em um tempo em que o faraó do Egito decretou leis, ele ordenou que quando as mulheres de Israel elas engravidassem e elas fossem ter os seus filhos, que se fosse menino, que matassem, se fosse meninas, que deixassem viver. Ele achou que decretando isso o povo de Israel deixaria de crescer. Mas nós sabemos que o crescimento ele vem de Deus. Nós sabemos que quando Deus tem um projeto, ninguém impede o projeto de Deus. E Deus ele contou com uma mulher de coragem. O nome dela era Joquebede. Joquebede ela engravidou e quando nasceu seu filho, ela olhou e ela viu que ele era formoso. Eu entendo pela palavra de Deus que ela viu que Deus tinha um propósito. Porque era uma mulher de fé, era uma mulher temente a Deus, ela conseguiu ver o propósito de Deus na vida do seu filho. E com isso ela o guardou, ela o protegeu por 3 meses. Vendo que já não poderia mais esconder o menino, a ordem do rei era que quando nascessem os filhos, e que se fosse menino, que fosse lançado no rio. Mas Joquebede, ela orientada por Deus, creio eu, ela preparou um ambiente, ela preparou um cesto. Ela não simplesmente lançou o seu filho no rio, porque eu tenho certeza que ela acreditava que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Então ela não abriu mão do seu filho simplesmente e lançando no rio, não, ela preparou. Vendo essa atitude de Joquebede, vendo ela ter essa atitude de preparar um ambiente, eu acredito que por fé, ela já sabia que o Senhor daria o livramento, que algo Deus faria. E ela possibilitou um ambiente para que a vida do seu filho fosse poupada. E ela colocando seu filho no cesto, ela colocou ele na beira do rio. Eu tenho certeza que não foi fácil ter essa atitude, mas ela era uma mulher de fé. Ela acreditava que Deus poderia criar uma situação para que a vida do seu filho fosse salva. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, a vida dele foi salva. Foi salva pela irmã de Faraó. E nós podemos ver o livramento de Deus na vida de Moisés. Eu quero deixar no coração de vocês essa palavra, que é uma palavra muito tremenda, que talvez você esteja passando por muita dificuldade, talvez você esteja passando por muitas lutas, e você talvez não está entendendo o que está acontecendo, mas eu quero deixar no teu coração, o Senhor tem um propósito para você, o Senhor tem um plano para a tua vida, os planos de Deus não podem ser frustrados. Talvez você tenha um projeto no seu coração, talvez você tenha trabalhado na obra de Deus, você tenha se empenhado na obra de Deus, e a circunstância muitas vezes tem desanimado o teu coração, e você está achando que isso não vai dar em nada. Mas eu quero dizer para você que quando o plano é de Deus, que quando o projeto é de Deus, nada pode impedir o agir do Senhor. Deus tem os seus planos traçados, os seus projetos, e ninguém pode impedir. Então eu quero dizer no teu coração, se foi o Senhor que colocou no teu coração, não desista, persista, continua. Porque o Senhor, Ele fará com que tudo aconteça da vontade dEle, à sua maneira. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que tudo diga o contrário,
O Senhor, Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Não adianta o inimigo tentar, não adianta o inimigo dizer que não. O Senhor tem a última palavra para todas as coisas. O plano é de Deus, o projeto é de Deus. Ainda que o inimigo queira lançar na sua mente, você não vai conseguir. Eu quero que você entenda que o projeto é do Senhor. A obra é de Deus. E é Ele que vai determinar. É Ele que vai abençoar. É Ele que vai direcionar. É Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam à sua maneira. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E Ele usou Joquebede, a sua mãe. Ela foi um instrumento do Senhor para que os planos de Deus se cumprissem na vida do povo de Israel. Mesmo que o rei disse, mesmo que o rei decretou, não existe decreto que pare o projeto de Deus. Não existe plano do inimigo que pare o propósito do Senhor na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm fé. Então eu quero deixar no teu coração, creia que aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, para você fazer, faça a sua parte, porque a parte do Senhor Ele cuida. Faça aquilo que o Senhor determinou para você fazer, porque aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer, porque os planos de Deus são perfeitos. Joquebede foi usada como instrumento de Deus para guardar a vida daquele que seria o libertador de Israel. Ela foi usada como instrumento de Deus para que os planos de Deus se cumprissem. A questão não é o decreto do rei. A questão não é a ordem do rei. A questão é o cumprimento e o plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias que nós estamos passando e nós achamos que são as circunstâncias que vão impedir. A questão não está na dificuldade, a questão não está nos problemas, a questão está no propósito de Deus. E se Deus tem propósito, não há nada que possa impedir o propósito de Deus. Se Deus te levantou para fazer algo na sua obra, se Deus tem te usado no ministério da palavra, no ministério do louvor, se Deus tem te levantado para cuidar de algum departamento, não se preocupe. A estratégia vem do Senhor, o teu papel é simplesmente crer. O teu papel é simplesmente obedecer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque no mais o Senhor fará. Não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Não há nada que possa parar o agir de Deus. O Senhor tem os seus projetos, o Senhor tem os seus planos. E o que importa é a vontade do Senhor prevalecer. Se Deus te deu algo para fazer, se Deus colocou algo no teu coração, não se preocupa. Simplesmente creia e ande nos propósitos de Deus. Porque simplesmente vai acontecer. Eu creio assim. Joquebede foi uma mulher que creu, ela se dispôs a fazer a vontade de Deus, num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo em que as circunstâncias eram contrárias, mas ela creu que Deus podia cumprir, que Deus podia dar o livramento, e ela fez a sua parte. Então que você possa fazer a sua parte e deixar que Deus faça a dele. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Seja um instrumento de Deus, mesmo em tempo de adversidades. Seja um instrumento de Deus para que o propósito do Senhor aconteça na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Seja um instrumento de Deus para que os planos de Deus se cumpram. Creia nisso. O Senhor tem algo bom, o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo tremendo para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa assistir os nossos devocionais e compartilhar. Deus abençoe você em nome de Jesus.